Poxa. Bom, pessoal, eu fiz um seminário realmente curtinho, tá? Ele só tem 18 slides. Só para a gente ver realmente o que é importante, saber identificar, saber quais são os principais tratamentos, saber diagnosticar, que eu acho que é o mais fundamental para a gente. Então vamos lá, rapidinho aqui para. Aí vai dar certo. Bom, a gente começa com a definição, né? O que é a gonorreia? Bom, a gonorreia ela é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, né? Que é de notificação compulsória. Ou seja, se tiver um caso de gonorreia, o profissional ele vai ter a obrigação de colocar aquilo lá no sistema. Ela é causada pela bactéria gram-negativa Neisseria gonorrhoeae, certo? E ela pode assumir desde formas assintomáticas, especialmente nas mulheres, até formas septicêmicas, que é nos casos realmente mais complicados e casos mais raros. Ela é mais comum em homens, mas assim, esse dado talvez esteja um pouquinho enviesado porque, como eu falei, as mulheres possuem formas assintomáticas de uma forma mais frequente. Até 70% dessas mulheres, elas podem ter quadros assintomáticos, elas podem estar com a infecção, só que não está sentindo nada. Então, se eu falar que é mais comum em homens, eu posso meio que estar enviesando esse resultado porque as mulheres não sentem, então não tem como mensurar quantas mulheres têm aquela infecção. E, no caso, dentro das mulheres, ela é uma das causas mais comuns de infertilidade feminina. Aí uma curiosidade pra gente é que a gonorreia é conhecida com vários outros nomes, né? Não só a gonorreia, também pode ser conhecida como pingadeira, doença gonocócica, escorrimento, gota matinal, estrela da manhã, esquentamento ou fogagem. Depois a gente vai entender um pouquinho esses nomes. Bom, quanto à etiopatogenia da gonorreia, a gente tem, né, que ela é causada por uma bactéria gram-negativa, que é um diplococo, tanto é que a gente consegue ver, né, os dois cocos aí unidinhos, intracelular, só sobrevive dentro da célula, e isso também vai ajudar essa bactéria a se livrar dos anticorpos circulantes. Isso é um dos fatores porque é que ela é tão resistente, né, tem uma resistência antimicrobiana tão forte. A bactéria aeróbica, encapsulada, imóvel, certo? Bom, aí uma das coisas que explica o fato de ela ser intracelular é a sensibilidade dela ao meio externo. Ela é bem suscetível ao meio externo e também aos antissépticos que a gente tem em casa. Ou seja, o fato dela ser muito suscetível a esses antissépticos e ao meio externo faz com que a transmissão dela por fomites, por objetos, né, quaisquer, ela não aconteça, não seja possível. Então, quem diz que pega gonorreia pro banheiro, na pia, tá falando mentira, tá errado, tá certo? Bom, e aí existem várias bactérias do gênero Neisseria, né? Só que a Neisseria gonorrhea, que causa a gonorreia, ela é a única desse gênero que vai conseguir oxidar a glicose. Isso é importante para quê? Para na hora de fazer uma cultura eu conseguir diferenciar os tipos de Neisseria, né? Isso é importante também na hora do tratamento. Então, esse fato dela oxidar a glicose torna aí uma forma de diferenciar ela das demais bactérias do gênero Neisseria. A maioria dessas espécies, né, de Neisseria, elas não são patogênicas para o homem. Duas exceções que a gente tem no caso são a Neisseria gonorrhoeae, que a gente está falando aqui, e também tem a Neisseria meningite, que é o meningococo, que pode aí causar meningite. O ambiente de crescimento desse gonococo, que a gente está falando aqui, é um ambiente que é um meio enriquecido, né, com muitos nutrientes, que contém de 5 a 10% de gás carbônico, uma temperatura média de 36,5 graus, umidade aí por volta de 90%. Então, a mucosa da genitália ela acaba sendo muito propícia para o crescimento do patógeno, né, da Neisseria, do gonococo. E aí a gente pode falar que o caminho que a Neisseria vai percorrer é basicamente o seguinte: ela vai chegar lá no epitélio uretral, tá? Na uretra, que é do tipo colunar. Depois disso, ela vai migrar para o tecido submucoso, abaixo desse epitélio. E essa migração ela vai fazer com que aconteça uma descamação desse epitélio, certo? E a partir dessa descamação do epitélio, a gente vai ter a formação de microabscessos submucosos e de exudato. Que a gente vai ver, né, que o exudato, esse corrimento, ele vai ser uma das principais manifestações clínicas da gonorreia, tá? E esse exudato, ele pode ser tanto purulento quanto muco purulento. E aí, outro fator interessante, quando a gente fala de
de patogenia, é justamente a inativação do IgA que a Neisseria proporciona. Esse gonococo ele vai liberar uma enzima, tá? Que vai atuar sobre esse IgA, sobre esse anticorpo, vai inativar o IgA e aí vai favorecer a adesão da bactéria ao epitélio. Outro fato aí que torna ela aí tão resistente, tá certo? E aí, quanto agora, um dos assuntos mais importantes que a gente tem que abordar quando a gente fala de gonorreia é justamente a resistência antimicrobiana. A gente escuta em todo canto falar, gonorreia resistente, gonorreia super resistente. Mas por que ela tem tanta facilidade em ser resistente a antibióticos? Inclusive os que a gente usa para tratar ela rotineiramente. Bom, é o seguinte, isso a gente tem que pensar também que o fato disso ser ajudado não é apenas a gonorreia ser muito resistente, não é apenas uma questão genotípica da gonorreia, mas também uma questão de sociedade. Existe muita automedicação. Muita gente percebe lá que tem alguma coisa errada no corpo e vai atrás de se automedicar. Você se automedicando, usando doses erradas, você acaba favorecendo uma seletividade de uma gonorreia resistente, de um gonococo resistente. Então, você soma esse fato da automedicação com a capacidade que o gonococo já tem de ser resistente, você cria um ambiente favorável, muito favorável, para essa resistência ficar cada vez maior, né? No Brasil, a gente ainda não tem um registro de nenhuma gonorreia super resistente, né? Mas os casos ao redor do mundo eles estão aí aparecendo cada vez mais, eles já estão sendo bem frequentes e se não tiver intervenção, a gente sabe que a tendência é que se espalhe cada vez mais. Já existem aí cepas que são resistentes à ceftriaxona, à azitromicina, que são usadas aí normalmente para tratar a gonorreia. E aí o que ela tem que vai facilitar isso? Além da, no caso, como eu falei, da automedicação, né, da questão das pessoas mesmo. Bom, a gonorreia, ela possui uma variabilidade fenotípica e genotípica, tá? Tanto no próprio genoma, quanto por materiais genéticos que ela pode obter por processos de conjugação e transformação. Então, ela tem a capacidade de chegar lá em outras bactérias e tal, e adquirir essa variabilidade, que vai ajudar ela a se tornar resistente. Ela também possui os plasmídios, que vão ajudar na transferência desse gene de resistência a antibióticos. Ela sofre mutações individuais muito facilmente, que aí vai proporcionar uma resistência cromossômica às drogas. E ela também tem prolongamentos proteicos, né, os chamados pili, ou então fímbrias, que a gente pode chamar de piliofímbrias, que vão ajudar tanto na sustentação, mas também vão contribuir para a variação antigênica dela. Ou seja, além de um processo social que favorece a resistência dela, ela ainda tem todas essas características que vão favorecer ainda mais essa resistência. Você junta uma coisa com outra, você tem um ambiente super favorável para a resistência a antibióticos. Quando a gente fala de epidemiologia, a gente tem que o gonococo é responsável por cerca de 25 milhões de novos casos por ano, segundo a OMS. No Brasil, são cerca de 500 mil novos casos por ano, que é um número realmente bem expressivo, né? Ela comete mais a faixa etária entre os 15 e 30 anos. A gente sabe que isso se deve muito pelo fato de essa faixa etária ser mais sexualmente ativa e uma infecção sexualmente transmissível. Esse fato é muito importante. Outro fato bem interessante que, como eu já falei para vocês, até 70% das mulheres podem ser assintomáticas. E isso faz com que falseie os dados aí se tem mais homens ou mulheres acometidas. Não dá para saber ao certo. Pode ter uma subnotificação aí, tá certo? Além disso, assim como outras várias ISTs, a gonorreia também vai facilitar a infecção, né, a transmissão do HIV. Seja por possíveis lesões que ela vai causar lá no epitélio, seja por comprometer o sistema imune. Você acaba criando um ambiente mais favorável à infecção por HIV também. E a transmissão? Bom, a transmissão da gonorreia, do gonococo, ela se dá de forma sexual, né? É uma IST. Sexual, eu digo, tanto por sexo oral, quanto por sexo vaginal, quanto por sexo anal. Pode ter das três formas, certo? Tanto é que as manifestações clínicas, elas podem sim afetar a faringe, podem afetar o ânus também. Então, todos os tipos de interação sexual podem transmitir o gonococo.
E outro tipo de transmissão é da forma vertical, da mãe para o filho. E o detalhe aqui é que no momento do parto, né, quando o bebê passa lá pelo canal vaginal, ele pode acabar tendo contato com esse gonococo e ter a chamada oftalmia neonatal pelo gonococo, que a gente vai ver mais na frente uma fotinho disso. Bom, quanto à classificação da gonorreia, a gente pode dividir ela em 3 tipos de classificação. Primeiramente, a classificação quanto à evolução. A gente tem uma classificação aguda, quando as manifestações elas começam de 3 a 5 dias após o contato sexual, e tem a forma crônica, que é quando as manifestações se estendem por mais de 1 ou 2 meses. Tá? Tem essas duas possíveis formas de classificação evolutiva. Quanto à classificação anatômica, a gente pode ter a forma baixa, que vai acometer só a uretra anterior e o endocérvice nas mulheres, e a forma alta, que vai acometer no homem acima da uretra anterior e na mulher vai ultrapassar o orifício interno do colo uterino, tá? E por fim, quanto à gravidade, a gente pode classificar da forma não complicada, que vai ser restrita aí à uretra anterior, endocérvice, ânus, conjuntiva ou faringe. No caso, são órgãos que são expostos ao gonococo diretamente, podem ser expostos diretamente, e a forma complicada, que é quando vai comprometer outras estruturas, além da estrutura que foi inoculada pela bactéria, tá certo? Como é a glândula de Bartolin, de Littré, de Cooper, Skene, Tyson, o endométrio, as trompas, o ovário, epidídimo, testículos, próstata, articulações, coração, pele, peritônio, meninge e por aí vai. Aí a gente chega agora nas manifestações clínicas. Eu dividi em 3 partes, tá? Dividi nas manifestações clínicas no homem, manifestações clínicas na mulher e manifestações em outros órgãos, certo? Bom, em relação ao homem, a gente tem que a apresentação clássica da gonorreia no homem é a chamada uretrite aguda, certo? Que é a inflamação da uretra. Geralmente, ela vai acontecer após um período de incubação de 4 a 7 dias. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, vai depender. E aí o homem vai se queixar de quê? Um quadro de uretrite aguda a gente vai ter chamada disúria, que é o quê? A disúria é uma sensação de dor na hora de urinar. Pode ser um desconforto, uma queimação durante o ato de urinar, tá certo? Isso é disúria, é um desconforto na hora de urinar. E também, além da disúria, a gente tem o corrimento uretral, que pode ser inicialmente mucoide e depois ficar purulento, tá bom? E aí isso vai fazer com que o meato uretral ele se torne edemaciado e avermelhado, né? Eritematoso, que é o avermelhamento. Isso porque tem um processo inflamatório acontecendo. Acaba tendo esse vermelhamento, esse edema também pode acontecer. E é o que acontece. Caso você não trate nas primeiras semanas de infecção, isso pode fazer com que a doença ela progrida para além da uretra posterior, tá certo? Ela vai progredir para a uretra posterior em até 50% dos casos. E isso vai facilitar complicações da doença. Quais são as possíveis complicações da doença? A gente vai ter aí, ó, epididimite aguda, que pode causar até infertilidade, edema peniano, bala no post-it, que é uma inflamação do prepúcio ou da cabeça do pênis, tissonite, que é a inflamação da glândula de Tyson, que é uma glândula sebácea que vai ficar lá na coroa da glande, cooperite, inflamação da glândula de Cooper, que fica entre a uretra e o bulbo, litrite, infecção dos canais e das glândulas de Littré, que ficam na uretra esponjosa, prostatite, que aqui a gente tem que atentar, porque é a principal complicação da gonorreia, é a prostatite, tá certo? E aí a gente também pode ter a orquite, que é a dor e o edema nos testículos. São possíveis aí complicações do gonococo. Quanto à mulher, a gente tem, como eu falei, a maioria vai ser assintomática ou oligoassintomática, vai sentir nada, tá certo? O período de incubação na mulher é variável, ele
dura em média aí 10 dias. Isso em média, né? Mas pode ser mais, pode ser menos. E aí pode ser que ela não sinta nada. E nos casos sintomáticos, quando ela venha a sentir alguma coisa, a gente normalmente vai ter um quadro de cervicite, com muco turvo, que pode ser associada ou não com o avermelhamento lá do colo do útero, tá certo? A gente pode também ter o quê nessa mulher? Disúria, né? Aquele desconforto a urinar, a urgência urinária e uma secreção amarelada. Também é possível o quê? Ter sangramento entre os ciclos. Isso é uma possível manifestação na mulher. E aí as possíveis complicações. Bartolinite, né? Que é o comprometimento da glândula de Bartolin, que fica na vulva. Esquenite, inflamação das glândulas de Skene, que ficam no meato uretral. Salpingite, inflamação das tubas uterinas. Perihepatite, que é um processo inflamatório dentro do abdômen, tá? Adjacente lá ao fígado. Esterilidade, gravidez ectópica, gestação, no caso, a gente fala que é uma mulher que tem gonococo, a gonorreia, ela tem maior probabilidade, maior risco de ter aborto espontâneo, parto prematuro, mortalidade fetal. E, por fim, doença inflamatória pélvica também é uma possível complicação. Quanto à infecção em outros órgãos, manifestações em outros órgãos, a gente tem algumas, como, por exemplo, a faringite gonocócica, normalmente por questão do sexo oral, né, desprotegido, acomete mais as mulheres e homens que fazem sexo com homens. Infecção anorretal, normalmente sexo anal, desprotegido, também mais comum em homens que fazem sexo com homens. A gente tem também a oftalmia neonatal, que eu já falei, né, durante o parto, o bebê é infectado com o gonococo, e aí fica com essa secreção bem amarelada nos olhos, chamada oftalmia neonatal, oftalmia por gonococo, conjuntivite por gonococo, tá? Pode causar até cegueira, inclusive. Aí a gente também vai ter a dermatite. Isso vai acontecer quando? Até a oftalmia neonatal pode acontecer por transmissão direta, tá certo? Dermatite, artrite, meningite, endocardite é a partir da gonococcemia, quando o gonococo atinge o sangue. É um processo já mais raro, mais difícil de acontecer, porém pode acontecer. E aí, quando acontece, a gente vai ter possível quadro de dermatite, tá certo? Que pode apresentar lá lesões pustulosas ou hemorrágicas. Pode ter um quadro de artrite, que quando a gente tem a gonococcemia, né, essa disseminação para o sangue, essa artrite pode estar presente em mais de 90% dos casos, tá bom? Que, no caso, a artrite aqui a gente pode classificar como poliarticular, atinge mais de uma articulação, migratória, porque ela migra de uma articulação para outra, e normalmente atinge bastante aí o punho e o joelho. Além disso, a gente também pode ter ocasionar a meningite e a endocardite. Agora, sobre o diagnóstico, gente. O diagnóstico ele vai depender da identificação da Neisseria gonorreia. Tem que identificá-la de alguma forma. Esse é o diagnóstico, tá bom? Mas aqui, pra gente, na prática clínica, esse diagnóstico, ele muitas vezes ele não é feito, sabe? Porque é difícil acesso, o custo é alto. Então, muitas vezes fica aquele negócio de vou tratar porque tá com cara de gonorreia, tá certo? Mas o diagnóstico se baseia na identificação da Neisseria. E a escolha da técnica que você vai utilizar depende do sítio anatômico que você vai analisar e das manifestações clínicas que o paciente tem, tá bom? Primeiro técnica que a gente pode falar é a bacterioscopia. A gente vai utilizar para análise dela a secreção de origem uretral, tá certo? Ou do endocébice, ou da faringe, ou do canal anal, ou das lesões cutâneas, e a gente vai em busca de diplococos gram-negativos, tá certo? Se a gente tiver um quadro no homem de uretrite, ou então na mulher de uma vulvovaginite, eu não preciso, se eu achar esse diplococo gram-negativo, pronto, acabou. O diagnóstico está firmado, tá certo? Mas em outros casos,
pode ser necessário que eu tenha que fazer uma cultura para poder identificar a Neisseria gonorreia propriamente dita. Porque na bacterioscopia a gente só identifica que é um diplococo gram-negativo, tá? Mas pode ser necessário que eu queira saber que diplococo gram-negativo é aquele, se o quadro clínico não for tão clássico. Se for uma uretrite no homem ou a vulvovaginite na mulher e eu tiver um diplococo gram-negativo, pronto, aí é meu diagnóstico. Mas se for um quadro um pouquinho diferente, tá? Se for um quadro atípico, pode ser que eu necessite de uma cultura para poder ter a certeza desse patógeno, tá certo? E aí a cultura, como eu falei. Para fazer a cultura da gonorreia, a gente precisa de um meio enriquecido, né? Chamado de meio de Thayer-Martin, que pode ser aí utilizado a secreção uretral ou então a urina mesmo. A gente pode utilizar, só que essa urina precisaria ser tratada para ser utilizada, tá bom? E aí, em caso de gonococcemia, né, que é essa disseminação do gonococo para o sangue, é preciso que a gente obtenha amostras de todas as áreas possivelmente afetadas e também do sangue, porque se teve disseminação sanguínea, é provável que a gente encontre a bactéria no sangue. E quais são as indicações para fazer essa cultura? Bom, vamos lá, as indicações. Primeira indicação, um homem com bacterioscopia negativa, mas que tem um quadro clássico, um quadro sugestivo. Então, provavelmente um uretrite, né? Então, tem um homem que tem a bacterioscopia negativa, mas ele está com um quadro bem bonitinho de uretrite clássica. Então, vamos lá fazer a cultura para poder tirar essa dúvida. É indicado nas pacientes femininas, porque realmente mulher é mais difícil ter. Então, na dúvida, faça a cultura, tá bom? Também na suspeita de faringite gonocócica, porque a faringite pode ter outras causas. Então, é importante fazer a cultura também para tirar a dúvida. Na suspeita de anorretite gonocócica também, e nos casos de infecção disseminada, tá bom? E aí, como eu falei, infecção disseminada, que é a gonococcemia, você tem que tirar amostras de todas as áreas provavelmente afetadas e do sangue. Fazer uma hemocultura também. E por fim, a gente tem a biologia molecular, tá certo? Por reação de cadeia de polimerase, ok? Então, acessibilidade até superior, né, à das outras técnicas, mas a grande questão é porque ela é mais cara. Então, para ficar fazendo isso aí de rotina, não dá, tá certo? Aí nessa tabelinha aqui, a gente vai ter uma comparação entre os métodos laboratoriais, que vão avaliar a habilidade, né, que são os resultados positivos nas pessoas que têm a doença, para evitar falsos negativos, e a especificidade, que a gente vai ver a capacidade do teste de dar negativo nas pessoas que não têm a doença, para evitar possíveis falsos positivos. Então, a gente vê que realmente a biologia molecular ela tem uma especificidade, uma sensibilidade até maior do que das outros métodos. Só que por ela ser mais cara, ela não é usada de rotina. Bom, a gente também pode usar de alguns outros meios para poder identificar a gonococcemia, a gonorreia. No caso da radiografia, que é, no caso, a gente vai conseguir identificar essas alterações justamente quando já tem uma infecção disseminada, uma gonococcemia, tá bom? A gente consegue observar aí comprometimento articular, que pode ser observado 20 dias após essa infecção, tá bom? Causando artrite. A gente também observa uma diminuição do espaço articular, cistos subcondriais e osteoporose justaarticular. São possíveis aí achados da radiografia de uma pessoa com gonorreia, gonococcemia, tá? E quanto ao histopatológico, a gente também pode usar ele para fazer o diagnóstico diferencial das alterações cutâneas. Vou falar agora de diagnóstico diferencial, tá? Quais seriam os principais diagnósticos diferenciais em relação à gonorreia? O mais importante desses diagnósticos diferenciais é justamente assim, estou em dúvida se é gonorreia ou não. Tá, mas qual outra doença que poderia ser? Então a gente tem que pensar nisso quando for analisar um caso. Estou achando que é gonorreia, tá, mas pode ser outra coisa? Pode ser o quê? Então vamos lá. O principal diagnóstico diferencial de gonorreia é a uretrite não gonocócica, que pode ser causada aí por vários patógenos de diferentes espécies. Qual é o principal? A clamídia. A clamídia pode causar também secreção mucoide, pode causar disúria,
Então, assim, um quadro clínico bem parecido, tá bom? Tanto é o principal diagnóstico diferencial, a clamídia, que muitas vezes você trata clamídia e gonorreia juntos, mesmo sem ter, porque às vezes você não tem uma certeza diagnóstica, então você faz um tratamento para as duas coisas ao mesmo tempo, tá bom? Ela também pode ser causada pelo quê? A uretrite não gonocócica, por, pelo agente da candidíase, pelo agente da tricomoníase, pelo herpes também, tá certo? E os principais diagnósticos diferenciais para as lesões cutâneas, que a gente vai, no caso, usar o histopatológico para diferenciar, né? Quando a gente tem essa necessidade de diferenciar. Temos aí o erectema gangrenoso, a síndrome de Switch e a meningococcemia cutânea, porque todas elas vão cursar também com lesões pustulosas ou hemorrágicas, assim como a gonococcemia, tá certo? E os principais diagnósticos diferenciais das lesões articulares vão ser artrite séptica, causada por outros agentes que não o gonococo, artrite reumatoide, febre reumática e síndrome de Reiter, que todas vão causar dor e edema nas articulações. Então, é um quadro parecido, só que pode ter aí origens diferentes, certo? Então, a gente tem que atentar para isso, para essas possibilidades. Bom, agora a gente chega no tratamento, tá bom? O tratamento, ele é um tratamento simples, é um tratamento disponibilizado pelo SUS gratuitamente. A gente tem que o tratamento do parceiro é fundamental, até porque se você não tratar o parceiro, você pode entrar num ciclo aí de infecção, reinfecção, além de estar, talvez, espalhando, né, essa bactéria para outras pessoas. Então, é muito importante tratar o parceiro. Tanto é que um dos motivos de ser de notificação compulsória é isso, tá certo? A gente tem que atentar também para a resistência antimicrobiana, tá bom? Porque ela pode impedir o tratamento. E essa resistência é um dos motivos pelos quais a gente faz o tratamento hoje preferencialmente com 2 antibióticos e não apenas com um fármaco, não é monoterápico. Existem, lógico, possibilidade de tratamento monoterápico, mas devido a essa resistência antimicrobiana, está se optando mais por fazer de forma combinada, tá bom? Com mais de um antibiótico. E aí, é porque, né, foram identificadas cepas resistentes a, por exemplo, ao ciprofloxacino, a azitromicina, a ceftriaxona, que a gente está vendo aí que são medicamentos comumente usados para tratamento da gonorreia. É como eu já falei para vocês também, devido a essa dificuldade prática de confirmação diagnóstica, normalmente recomenda-se aí o tratamento concomitante, né, ao mesmo tempo para infecção por clamídia e gonorreia. E qual seria o esquema? O uso de ciprofloxacino, tá bom? Que é um antibiótico da classe das quinolonas, em associação com a azitromicina, que é um derivado dos macrolídeos. Ciprofloxacina 500 miligramas e azitromicina 1 grama, ambos via oral. Isso é um possível esquema de tratamento, tá bom? Dose única. E outro possível esquema de associação é a ceftriaxona, que é uma cefalosporina já de terceira geração, com a azitromicina. Cefalosporina de 500 miligramas, ela vai ser aplicada intramuscular, e a azitromicina de 1 grama via oral em dose única também. Tá certo? E aí, quando a gente fala de oftalmia neonatal, esses bebês eles têm que usar um colírio tópico lá, tá? Um colírio tópico. Um colírio de modo tópico, tá? Diretamente no olho. E normalmente o nome desse colírio é povidona. E em caso de infecção, em caso de sinais de infecção, esse bebê deve ser internado para poder fazer também antibiótico terapia. Normalmente a gente usa ceftriaxona nesses bebês, tá bom? E quanto aí ao critério de cura, normalmente no caso, ele é quando de 7 a 10 dias após o tratamento, a cultura é feita e ela é negativa. E por fim, a gente tem a profilaxia. Como impedir ou tratar precocemente a gonorreia. E a gente tem orientações aqui que são comuns a todas as ISTs. Primeiramente, uso de preservativo em toda relação sexual. Isso deve ser disseminado, isso deve ser incentivado. Oferecimento de testes. A gente sabe que, apesar de ter melhorado muito, ainda existe uma dificuldade diagnóstica, especialmente no SUS, tá?
É fundamental o diagnóstico e tratamento adequados e rápidos, porque a gente viu, se você não tratar a gonorreia nas primeiras semanas, a possibilidade de complicações é de até 50%. Então, o tratamento adequado e rápido é super importante. Educação em saúde, obviamente, você tem que fazer a educação em saúde das pessoas, incentivar, orientar, conscientizar, né? E, por fim, notificação das ISTs. A gente viu que é uma doença de notificação compulsória, então é importante ter esses dados até para poder direcionar melhor os esforços, seja da secretaria, seja da prefeitura, para poder direcionar os esforços para as áreas que têm maior incidência. Se eu não boto isso no sistema, não tem como os órgãos saberem, não tem como os órgãos me ajudarem da forma correta, de uma forma direcionada. Bom, pessoal, aí essas aqui são minhas referências. Eu quis realmente fazer um negócio mais rápido, mais simples e mais direcionado. Espero que vocês tenham gostado. Eu falo um pouquinho rápido mesmo, mas sim, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, fiquem à vontade. E muito obrigada.